Olá! Seja bem-vindo ao podcast Camarim ao Avesso. Este é um projeto cultural que tem o intuito de fazer um levantamento do cenário teatral na região sudoeste da Bahia. Como as manifestações teatrais surgiram e se mantêm nessas cidades? Quem está por trás delas? Isso e muito mais você vai descobrir em nossas conversas. Todas as gravações foram feitas virtualmente e isso pode justificar algumas interferências e a qualidade de som, mas nada que te impeça de embarcar nessa experiência conosco. Vamos lá? Neste episódio, as entrevistadoras irão comentar sobre o processo de realização do projeto e fazer um aparato geral do cenário teatral da região sudoeste da Bahia. Desejo a todos um ótimo espetáculo! Estamos aqui iniciando nosso episódio extra, que também é o último desse podcast. Nós, entrevistadoras, iremos comentar sobre como foi realizar esse podcast, além de apresentar algumas questões comuns aos episódios e à cultura local. Vou começar me apresentando. Meu nome é Cília Carinhanha, né? Minha trajetória com teatro se deu através da escola, onde eu comecei a ter contato com peças, né? Os professores em alguns momentos específicos, assim, eventos, principalmente em final de ano, sempre fazia alguma coisa. E aí eu comecei a sentir muito gosto por isso. Pena que não acontecia muito, né? Não tinha muito esse investimento, assim, mas era algo que acontecia mais no final do ano. E aí eu super animada com alguns amigos, né, também. E eu lembro que a gente fez uma peça onde eu fui a protagonista. E aí eu senti muito gosto disso, muito mesmo. Fiquei muito feliz fazendo. E, e aí os comentários na escola começou a rolar, né? Do pessoal falando, você devia investir nisso mesmo. E eu fiquei muito feliz, porque eu era uma jovem muito reprimida, né? E aí o teatro me deu essa liberdade, assim, me trouxe essa liberdade. E aí eu conheci o grupo Apodil por meio do meu pai. Ele foi procurar um grupo de teatro para mim, porque eu pedia muito para ele. Só que eu não tinha condições, né, de pagar uma escola, nem sabia que existia aqui na cidade. E então, meu pai foi à procura para mim. Ele começou a perguntar, ele muito conhecido, né? E aí começou a perguntar para as pessoas e falaram da Praça Céus, onde tinha lá uma estrutura de teatro, Gabriela, né? Depois conheci o teatro, a Escola Casa Azul, né? Teatro Escola Casa Azul. E a partir disso também fui fazendo outros eventos e depois disso não parei mais. E hoje eu estou muito feliz de estar fazendo parte do podcast Camarim ao Avesso, né? Sempre quis muito saber mais sobre o teatro regional, sobre principalmente do Sudeste Baiano, porque a gente fica muito preso na nossa cidade, né? E então acaba que a gente não conhece as outras. Eu mesma não conhecia as outras cidades, não conhecia as outras cidades e fiquei, quem tá perto da gente? Eu conhecia mais ou menos Poções, né? A gente já até foi, o grupo Apodil me levou até lá. E eu fiquei muito feliz, assim, de ter tido esse contato com outras pessoas. E o intuito do podcast Camarim ao Avesso é esse, né? Fazer esse levantamento à procura de cidades que têm o cenário teatral vivo ou que já existiu, né? Mas a gente quer contar essa história. A gente quer entender, quer ver que não estamos sozinhos. O processo de realização foi muito bom e muito gostoso, mas deu muito medo, porque às vezes a gente recebia, né, respostas não tão boas, porque falavam, não tem nada aqui não. E aí a gente ficava, pelo menos, né, eu me senti bem
triste com isso, assim, como se estivessem querendo fugir, como se não fosse importante. Então não foi nem todo encontro por meio das redes sociais que a gente fez foi acolhedor. Mas, entretanto, outros encontros foram muito. E eu fiquei apaixonada pelas pessoas que eu entrei em contato, né? Que foram duas mulheres maravilhosas. Fiquei apaixonada, trocamos muitas mensagens, né? Eu consegui ligar para elas, foi no momento no final de ano, então foi aquela correria, mas me receberam de uma forma muito boa. Meu nome é Jéssica Ferreira, sou mulher negra, tenho cabelos cacheados. Hoje estou com uma trança lateral, vestindo uma blusa azul e usando calça jeans. Então, meu contato com o teatro vem desde pequena. Minha mãe me levava ao teatro e posteriormente eu passei a procurar por aulas de teatro. Mas como eu era muito nova, eu não tinha como sair e ainda mais sair sozinha à noite. E aí, com o tempo, isso foi o quê? Em torno dos meus 10 anos, 11 anos. E aí eu acabei me afastando do teatro. Eu me reaproximei em 2016, não, 2017 mais ou menos. E desde então tenho participado de algumas performances, conheci o trabalho que estava sendo realizado na Praça Céus, e aí foi aí que eu me reaproximei mesmo, sabe? E continuei a seguir de 2017 até agora, 2022, sigo caminhando. E participei de algumas performances que foram extremamente importantes para mim, algumas me deram uma sacudida e me fizeram repensar várias vezes no meu lugar enquanto mulher e mulher negra na sociedade. E agora, com o projeto Com o Camarim ao Avesso, me veio muito essa questão do encontro com o teatro novamente, seguindo, né? E o teatro tem disso, de promover essa arte do encontro. E foi o que eu senti em todo momento, porque nós estamos o tempo todo em contato com outras pessoas. Então, o estar em contato, a arte do encontro, né? Essa arte esteve muito presente aqui com a gente. Nós encontramos diversas pessoas e de lugares diferentes. Então, isso ficou muito assim forte em mim. Às vezes a gente tá aqui no mundinho tão fechado que quando a gente para observar, a gente pensa no nosso cenário, fala, poxa, a gente está vivenciando isso com teatro, a gente está com essas angústias. E quando a gente tem o contato com outras pessoas que trazem questões de, olha, na minha cidade não tem nem um teatro, não tem um lugar para ensaiar. Então, de diversos municípios, alguns a gente não conseguiu entrar em contato, né? Mas ficou aqui uma experiência muito linda e rica para esse projeto. Eu me chamo Gabriela Pereira de Souza e trabalho com teatro desde os 14 anos. Conheci o teatro num projeto chamado Projeto Teatro Vocacional, que hoje virou um programa no estado de São Paulo, um programa vocacional, que ele tinha a ideia de levar a arte para a periferia. Começou com um grupo de teatro do centro da cidade de São Paulo, indo para as periferias e formando novos grupos de teatro. Então, o mais legal desse projeto era o trabalho de formação de grupo de teatro. Vim para a Bahia em 2008 e em 2009, na cidade de Cândido do Sales, eu comecei com a mesma ideia do projeto Teatro Vocacional, lá em São Paulo, a ideia de formar grupo também aqui em Cândido Sales. E aí, o primeiro grupo que eu formei aqui se chamava Grupo em Cena, e formei um outro grupo chamado Grupo Arte Físico, que depois se fundiram e
formou a CIA Trancos e Barrancos de Teatro. Depois, em 2016, eu fui para a cidade de Vitória da Conquista trabalhar como instrutora de teatro e propus o projeto também denominado Teatro Vocacional lá para aquele espaço. E lá eu comecei esse trabalho de formação de grupos e coletivos artísticos, né? Mais do que dar oficina, a ideia era formar grupos que pudessem se desenvolver de forma independente. Durante a pandemia de 2020, eu realizei alguns cursos online de teatro e iniciei o curso superior de teatro pela UFBA, qual estou cursando no momento. Então, essa é a minha trajetória com o teatro até aqui. E o podcast, ele foi muito importante para mim, porque me trouxe novas possibilidades de atuação, né? Com essa pandemia, a gente ficou impossibilitado de ter encontros presenciais, e eu sou uma artista da presença, né? Eu sempre fui acostumada a trabalhar com a prática e com a presença mesmo, então foi complicado esse distanciamento. E o podcast, ele me ensinou que a gente pode trabalhar sim em rede, mesmo não tendo presença, estando à distância. A gente pode fazer uma coisa bacana e se unir. Vi vários trabalhos sendo levantados também nessa mesma ideia. Foi difícil encontrar pessoas de todas as cidades do Sudoeste, que era o que a gente queria inicialmente, né? Ter representação em todas as cidades. Mas a gente se deparou com essa ausência de políticas públicas para a formação de público de teatro, a manutenção de atividades de teatro, principalmente a ausência de espaços públicos para a realização de atividades artísticas. A maior parte das pessoas que a gente encontrou que trabalham com teatro na região sudoeste trabalham em espaços alternativos por não ter espaço físico específico para teatro, o que por muitas vezes acaba tornando o trabalho precário e mais difícil. E também desvaloriza tanto o artista quanto a arte que é feita, né? Uma coisa que a gente encontrou muito em comum em todos os episódios foi a questão das pessoas iniciarem o primeiro contato com o teatro na igreja ou na escola. A gente pode perceber aí essa relação que a gente tem com os espaços para a realização de teatro, né? Existentes, esses espaços específicos. Então, acaba que é dentro das escolas e dentro das igrejas, em processo, né, em processos didáticos mesmo, né? Ou até processos de catequésicos, digamos assim, se tem as encenações, né? Se tem esse primeiro contato com o fazer teatral, evidencia a importância da gente valorizar também esses espaços como espaços que iniciam as pessoas, que propiciam um primeiro contato, mas também mostra aí a grande lacuna, a grande ausência que a gente tem de espaços específicos, né? Num primeiro momento, a escola e a igreja, ela atua muito bem, mas a gente sabe que essas instituições, elas possuem limites, né? E a arte ela é ilimitada. A arte não cabe dentro de padrões, não cabe dentro de dogmas. Então, deu para sentir uma certa frustração parte dos artistas de não terem um espaço para realizar as suas atividades teatrais. E a gente também tem essa questão da importância das políticas públicas
para a manutenção das atividades artísticas, para a iniciação artística, e também para o próprio sustento do artista nessa região. Acho que uma coisa que a gente pôde perceber foi a importância, principalmente, da Lei Aldir Blanc, porque ela foi uma lei que chegou até as cidades, né? Fez com que o dinheiro da cultura chegasse até as cidades e pudesse irrigar os artistas que trabalhavam ali. Então, evidenciou a importância da gente ter um sistema nacional de cultura onde o dinheiro chegue às cidades pequenas, um dinheiro carimbado para a cultura, destinado para isso. A gente pode perceber em alguns episódios, na maior parte deles, as pessoas falando que não possuem Secretaria de Cultura em sua cidade, ou que a Secretaria de Cultura é recente em sua cidade, que antes era ligada à Secretaria de Educação. Então, a gente percebe também a inexistência dos conselhos de cultura na maior parte das cidades pequenas, é, a falta de engajamento é, dos artistas e das pessoas envolvidas com cultura de forma geral, por falta de formação, por falta de fomento mesmo às políticas públicas culturais. Então, é muito importante que a gente pense em uma política pública permanente que irrigue município a município com dinheiro carimbado para o desenvolvimento da cultura de forma acessível. Foi uma coisa que foi importante notar também na Lei Aldir Blanc, que por conta da pandemia, a articulação teve que ser toda digital. E isso, em partes, foi bom, né? Porque acabou facilitando o acesso, principalmente da galera da juventude, aos editais, a se inscrever em editais, a inscrição em formulários. Por outra parte, também evidenciou a necessidade da gente fazer um trabalho de formação das pessoas que não têm acesso ao mundo digital, né? O pessoal mais tradicional, não sabia mexer com as tecnologias, acabou ficando de fora disso. Então, a gente tem que fazer uma ponte entre isso, aproveitar as facilidades que é você fazer um projeto via formulário de Google Docs, tudo mais, você fazer encontros para o Google Meet, ao mesmo tempo que a gente tem que ver a necessidade que as pessoas têm na zona rural, de ter uma boa internet, até mesmo na zona urbana, muitas vezes a pessoa não tem uma boa internet para estar participando dessas atividades e participando também desses processos seletivos de concursos e editais e premiações. Foi citado também a importância dos festivais e a ausência de festivais, né, de propostas de festivais aqui para a região sudoeste, que era muito importante porque o grupo se preparava durante o ano para aquele festival e hoje a gente não tem mais festivais como a gente tinha anteriormente na região. E também a ausência de público, porque falta esse processo de formação de público, que não é de uma hora para outra, é um processo de formiguinha. A gente sabe que geralmente quem vai ao teatro é quem faz teatro, então a gente precisa facilitar o acesso das pessoas ao teatro, né? De todas as formas, e principalmente trazer pessoas que não têm costume ou que não têm contato com o teatro para conhecer essa arte. Infelizmente, nós não tivemos retorno, como esperado, né, de algumas cidades aqui do Sudoeste Baiano, como foi o caso de Anagé, Aracatu, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caraíbas, Condeúba Cordeiros, Jacaraci, Maitinga, Mirante, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadro, Ribeirão do Largo. Então, assim, algumas dessas cidades trouxeram um retorno para a gente,
como foi o caso de Maitinga, em que tivemos a informação de que na gestão anterior tinha teatro, né, mas era um teatro que era realizado em forma de oficina no CRAS do município, mas que na gestão atual não encontra grupos nem coletivos atualmente ativos. Teve o caso de Caetanos também, que a gente entrou em contato. Foi sinalizado que em Caetanos há um movimento, né? Tem o Movimento Cultural de Caetanos, que é o MCC. No entanto, que não tivemos um retorno a respeito da situação do cenário teatral no município. É, e teve municípios mesmo que nós não conseguimos contato de forma alguma, como foi o caso de Licínio de Almeida, Anagé, que inclusive Anagé possui grupos, ainda que não escancarados, não famosos, mas que a gente não conseguiu ter um retorno como a gente esperava, sabe? Então, algumas cidades têm, sim, grupos, mas que, infelizmente, é isso. Não tem políticas públicas o suficiente que fortaleçam. A gente percebe, até mesmo na fala das pessoas, que a dificuldade que é em conseguir, sabe, sobreviver da arte, sobreviver do teatro, é muito difícil. Então, quem realmente se mantém da arte é porque ama muito, e se a gente parar para observar, são pessoas que também são multi-artistas, porque sobreviver da arte e se tratando de município pequeno é realmente usar das potências de vida, porque a arte ela salva, ela cuida, ela aproxima. Ainda mais se tratando de um momento tão difícil que nós estamos vivenciando, que é esse momento de pandemia. Sim, e o mais preocupante, assim, de ver o que foi triste de ver isso, né? Que somos 24 cidades, né, aqui na região sudoeste da Bahia. E a gente só encontrou artistas de 9 cidades. Isso é bem triste, né? Foi bem triste pra gente, porque a gente até ficou com um pouquinho de medo. Ah, vai ter muita cidade, são 24. Então, o que que a gente vai fazer? Mas aí a gente só conseguiu 9. O governo federal, o governo municipal, estadual, ele não olha, né, pra gente aqui do Sudoeste Baiano. Então a gente vê uma negligência muito grande, onde a gente não tem espaço, né, como as meninas falaram. Somos muitos, mas a gente não se conhece, né? Eu não conheço boa parte dos artistas aqui da Bahia, do Sudoeste Baiano, né, mais especificamente. E esse contato que a gente teve foi muito bom para ver que isso que a gente está fazendo, né? Porque a gente poderia estar se fortalecendo. A gente não pode colocar só a culpa na gente, né? Mas também olhar para si, ver onde o problema está também. E eu acho que se a gente se unisse, falasse mais sobre o que, que a gente sente, sobre isso que essa falta, o que, que essa falta causa na gente, acho que muita coisa poderia mudar, né? Então, foi algo muito comum entre as pessoas que a gente entrevistou, e foi muito triste escutar, né, que muitas pessoas estão aí querendo, tem muito artista incrível, mas teve que ir embora. Então acaba que a gente não consegue nem valorizar também a nossa cidade, né? Colocar o nome assim acima. E olha que a gente aqui de Vitória da Conquista é uma cidade um pouco maior. E eu fico pensando na realidade das cidades que são bem menores, né? Como algumas que a gente teve aqui. E que é ainda mais triste, mais cruel de ver essa negligência toda, assim. Eu percebi, é, nos episódios, os entrevistados falavam como o teatro foi importante para eles, no seu desenvolvimento pessoal, e no desenvolvimento da sua personalidade, da sua identidade, que são coisas que a gente não vai ter nas escolas, a gente não vai ter nas igrejas, apesar do teatro, na maior parte da cidade, ter começado nesses locais.
O desenvolvimento da identidade pessoal de cada um se dá no tentar fazer teatro fora desses locais, quebrando padrões muitas vezes da sua padrões hereditários, de personalidade, de submissão, padrões da sua própria sexualidade, muitas vezes, descobrindo dentro do teatro a sua sexualidade. Então, eu acho importante quando eles colocavam a experiência deles, a experiência pessoal deles com o teatro, como foi importante na afirmação de quem eles eram e de quem eles queriam se tornar. E a gente vê isso numa formação de uma pessoa mais mente aberta, com a cabeça mais libertária, com ideias mais progressistas, e a importância da gente construir esse pensamento, principalmente no atual momento que a gente vive. Ver que o teatro propicia essa quebra de barreiras, essa quebra de padrões e esse encontro consigo mesmo dentro da essência, eu me conhecendo quem eu sou e quem eu quero ser, para além do que as pessoas e a sociedade querem que eu seja, querem que eu me torne. Isso foi muito legal de perceber na fala dos entrevistados. Sim, também acho. Outra questão também que foi muito forte, que eu vi, né? E foi a questão da maioria dos artistas serem multi-artistas, né? E era dança, e era poesia, estava envolvido com dança, com poesia, né? Tinha que fazer alguma coisa para sustentar, porque o teatro não dá isso, infelizmente, né? E aí a gente conseguiu ver que era um movimento muito grande de muitos, né? Porque não dá para viver disso. Então foi uma questão muito forte assim que eu vi. E fiquei mais admirada ainda, porque muitos ali também eram mães, pais, né? E o quanto que é difícil viver essa jornada, né? Essa movimentação toda por algo que você não recebe muito também, muito da população, né? A população da própria cidade é, não sabe prestigiar. Eu falo isso muito financeiramente falando também, né? Não sabe dar o retorno ao artista e isso acaba deixando a gente sem rumo, né? Sem vontade. É como se não vissem o artista como um trabalhador, né? Então, obviamente, o artista vai precisar ir atrás de outras coisas, né? Então, isso foi uma questão muito forte, assim, que eu vi. Acho que é muito gostoso sentir. Acho que foi uma das partes assim que eu mais gostei, me senti entregue, tanto que eu até esquecia do tempo, né? Que era quando a pessoa começava a contar sobre a trajetória dela. É, porque eu acabava viajando, né? Lembrando, pensando assim, meu Deus, como que era isso? Tentando imaginar assim como que era essa pessoa fazendo isso, sabe? A imagem dela, assim, porque eu não conheço, né? Então eu ficava tentando imaginar, e às vezes eu também não conseguia ver algo muito por voz, né? Então eu ficava tentando imaginar a pessoa assim, mais nova, mais velha, fazendo esses movimentos e ficava, meu Deus. E aí eu começava a rir, né, aqui, porque foram experiências muito graciosas, assim, de escutar, né? Então eu me pegava rindo muito aqui de coisas assim. E de ver que a bagagem é muito parecida, né? E muito diferente ao mesmo tempo. E aí eu começava a conectar cada história com outra e ficava pensando, e se essa pessoa conhecia essa outra, né? De cidades diferentes. Começava a fazer como se fosse uma relação. E ficava imaginando essa pessoa atuando, né? Principalmente na parte da intervenção artística, que me tocava muito de sentir mesmo, eu consegui sentir essa arte de cada um, assim. E vi que era uma coisa muito de coração, né? E aí eu me emocionava bastante. Acho que a voz faz a gente imaginar muito, né? Só escutar ali. Então, acho que escutar a trajetória da pessoa, cada historinha, cada experiência, assim, antiga e tinha coisas muito marcantes, né? Gente que passou por coisa muito difícil
ou muito complicada, muito feliz também. E eu fiquei muito. Foi muito gratificante escutar. Então acho que esses momentos para mim foram os mais marcantes. Outra coisa muito boa que eu vi, que eu senti, né, foi a alegria de algumas convidadas e convidados ao encontrar a gente e no final, né, falar, nossa, muito obrigada por isso, porque foi um desabafo, realmente foi um clamor para mim, porque eu estava precisando falar sobre isso, eu estava precisando ter esse contato com outras pessoas, com outros artistas. E as pessoas sempre falando pra gente se encontrar, sabe? Pra fazer oficinas depois. Eu acho que isso foi muito gostoso, porque realmente não existe essa união. E esse podcast foi justamente para isso, né? Para tentar ter essa união dos artistas do Oeste Baiano. E que isso só me deixou com muita vontade de colocar isso em prática, mais em prática, né? Então foi muito gostoso receber as mensagens deles, assim, as fotos, né? Compartilhamentos, assim. Foi muito gratificante também. Dá um gás, né? A Sim. gente, pela questão da pandemia, o fato de a gente não poder encontrar, agora que aos pouquinhos isso tem se tornado possível, mas o estar em contato com pessoas que estão perto, mas estão distantes, mas estão perto. E ter esse contato deu um gás assim tão bom, foi revigorante, não só para a gente, mas para os e as artistas que passaram por aqui. E eu senti também uma questão de valorização do trabalho, porque muitas vezes o artista do interior, ele não se sente valorizado e não se sente visto, ele é invisível. Então, o fato de estar participando de um podcast, é algo que vai ficar registrado, da gente ter procurados, né? Eu acho que valoriza, já faz a gente sentir que o que a gente faz, o trabalho é importante. Que eu estou aqui refletindo sobre o fato de da gente ser ator o tempo todo, sabe? Em nosso cotidiano, em nossa vida, nós somos atores. E isso me fez refletir em um texto que eu gostaria de ler aqui. É um pequeno trecho de Augusto Boal, em uma mensagem, né, que enviada pelo Instituto Internacional do Teatro. E essa mensagem ela começa assim: o teatro não é apenas um autoconhecimento, é um modo de vida. Embora muitas vezes não tenhamos consciência disso, as relações humanas são estruturadas de modo teatral. O uso do espaço, a linguagem do corpo, a escolha das palavras e da modulação da voz, a confrontação das ideias e das paixões. Tudo o que fazemos sobre o palco, fazemos também nas nossas vidas. O teatro somos nós. Uma das principais funções da arte do teatro é trazer à nossa consciência os espetáculos da vida cotidiana, onde palco e salão, atores e espectadores se confundem. Somos todos artistas. Ao fazer teatro, aprendemos a ver essas coisas que saltam aos nossos olhos, mas que não podemos ver. A tal ponto, estamos pouco habituados a olhar. Esse é um trecho que me fez pensar em que esses lugares que a gente entra em contato e traz a informação de que não tem grupo ativo, não tem teatro. E aí a gente para e pensa, não, a gente vive da arte, a gente tem teatro, o teatro somos nós. Nós queríamos também mandar um beijo especial, um abraço bem carinhoso para Álvaro Oliveira, Kaique Damasceno, Caio Gabriel, Manuela Pedra e Yuri Araújo, né? Que é o pessoal que está nos bastidores com a gente, o pessoal da produção do podcast, editando, tendo muito trabalho aí. E eu queria mandar esse abraço, né? A gente, todos nós aqui, um abraço bem forte.
e pedir para que vocês não esqueçam de nos seguir no Instagram, @camarim_ao_avesso, e é isso. Este podcast é um projeto que conta com uma enorme produção, edição, produções artísticas para divulgação, administração de redes sociais e entre outras funções oriundas nas pessoas de Álvaro Oliveira, Kaique Damasceno, Caio Gabriel, Gabriela de Souza, Jéssica Ferreira, Manuela Pedra, Síria Carinhanha e Yuri Araújo. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.